Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. A minha entrevistada de hoje será Carolina Farias, que é zootecnista, mestre em ciência e tecnologia animal, doutora em aquicultura e gerente de vendas para a aquicultura da Alltech do Brasil. E o tema da nossa entrevista será a realidade da aquicultura brasileira. Carolina Farias, que prazer receber você aqui. Muito obrigado por aceitar meu convite. O prazer é todo meu, Divino. Sempre bom conseguir compartilhar e comentar um pouco desse assunto que eu tanto gosto, que é peixe, né? Aquicultura. Pois é, olha, esse programa já vai fazer o quê? Já temos quase 2 anos no ar, 1 ano, sei lá. E eu nunca entrevistei ninguém para falar de peixe. É a primeira vez. Olha, Divino. Não, olha só. Precisamos mudar isso aí, para falar de soja, para falar de milho, para falar de cana-de-açúcar, para falar de leite, para falar de carne, tudo tem um montão de gente. Para falar de peixe é a primeira vez. Então, é uma alegria muito grande. E principalmente hoje, que é dia 6 de janeiro. Hoje é o dia de Santos Reis, como dizia Tim Maia, né? Sim, espero abrir com porta de ouro aqui esse ano novo, né, que o pessoal esse ano coma mais peixe e que tenha mais entrevistas sobre peixe, sobre camarão, sobre tudo que vem da água aí para vocês. Nossa, eu amo camarão, amo pescados também, mas vamos falar de coisa boa, vamos começar. Carol, eu quero saber o seguinte, vamos começar perguntando o seguinte, qual é o consumo per capita de pescado no Brasil atualmente? Então, Divino, a último censo que eu acompanhei foi até da Sea Food e estava em torno de 10 quilos por habitante ano aqui no Brasil. A recomendação da FAO é de 12 quilos habitante ano, né? Então a média do Brasil acaba sendo um pouco abaixo do que seria o ideal. Algumas outras regiões, que nem Manaus, né, que culturalmente se come mais peixe, né, essa proteína está mais presente no prato do consumidor. Essa média é maior, mas uma média nacional seria 10 quilos habitante ano. Só que eu acredito particularmente que essa média caia no próximo censo. Né? Então, Sério? A gente teve um ano de pandemia. Sim, infelizmente. A gente teve um ano de pandemia e acaba que a proteína é uma proteína um pouco mais cara, diríamos assim, né? E por conta disso, eu acredito que o próximo censo, a gente espera aí nos próximos meses ter já esse dado, e aí eu vou te chamar, me convidar para falar de novo sobre isso, e a gente fala sobre isso. Eu acredito que seja abaixo de 10. Então se convide, que eu aceito o convite, tá bom? Pronto. Carol, olha, só para você ter uma noção, em 2008 o Brasil consumia 36 quilos de carne bovina por pessoa ano. Hoje olha a diferença, eu não né, tenho gente? esse dado atualizado. Vamos comer peixe. Pois eu também não tenho, eu acabo não tendo de peixe, mas sim, é maior. Parece que o brasileiro não tem esse hábito, né, de comer sim, peixe. Culturalmente, né? Culturalmente, sim, Divino, a gente é bem aquém do ideal. Algumas alterações eu acredito que até sejam benéficas, que nem, por exemplo, eu moro numa cidade pequena no interior de São Paulo e aqui na região não existia restaurante japonês, por exemplo. Nos últimos 3 anos, eu acho que eu consigo comprar em 3, 4 restaurantes. Então surgiram, né? Essa entrada da cultura, que é uma cultura que come bastante peixe, entrou na realidade do brasileiro, digamos assim, e fez com que aumentasse bastante, né, esse consumo, mas ainda abaixo do ideal. Mas se você comparar com outras proteínas, o peixe ainda é menor do que carne de suíno, de aves ou bovina. Pois é, o brasileiro ainda acha que peixe é para ser consumido na Semana Santa só? Olha, eu acredito que não, porque é bem distribuído, assim, né? Claro que se a gente for parar para pensar, a venda de peixe é bem mais
concentrada na Semana Santa, né? Durante a Uhum. Quaresma, durante a Semana Santa. Mas a gente tem, o mercado tenta também se controlar isso. A gente tem uma semana em setembro que a gente fala Semana do Peixe, que é um incentivo para o consumidor comprar peixe. Normalmente essa semana o peixe fica mais em conta, né? Mais acessível para o consumidor. Eu acredito que isso está equilibrando mais, mas é claro que a realidade acaba apresentando que isso é bem mais representativo dentro da Semana Santa, a venda de peixe. Pois é, eu fiquei sabendo, essa informação eu obtive no mês passado, mês de dezembro, que de Manaus a Porto Alegre são mais de 7.000 quilômetros. Acho que é isso mesmo, mas não sei se são 7 ou 8 mil quilômetros. É uma coisa assim. Acho que são mais de 7.000 quilômetros. Isso por água, né? Lógico. É muita água, o nosso litoral ele é imenso, né? Fora a quantidade de rios. O Brasil é muito rico em rios, né? Em especial na região norte, mas em todas as regiões tem rios grandiosos, muitas represas, tem muita hidrelétrica. Como é que está a nossa aquicultura? Então, Divino, a gente tem alguns problemas. O produtor em si, né, quem quer investir na produção, quem quer começar a produzir peixe, ainda sofre ainda com legalização no Brasil, é tudo um pouco burocrático. Já melhorou bastante, mas a gente precisa melhorar mais, né? Tem algumas águas que não são permitidas, não é todas as águas que são permitidas, todas as espécies. Mas é claro, a gente tem clima, tem água, tem matéria-prima para insumo, né, para produção de ração. Então a gente tem o básico da necessidade, né? A gente tem o que é necessário para nos destacarmos na exportação de pescado, né, de todas as espécies de peixes de cultivo para o mundo. Espero que isso aconteça dentro de poucos anos. Pois é, mas o Brasil ele é autossuficiente. Esses 10 quilos per capita que a gente consome, que você disse que deve cair, eu espero que não, nós pescamos todo ele aqui no Brasil ou não? Nós precisamos de importar? Grande parte sim, tá? Existem algumas espécies que a gente não produz, que nem o salmão, que é muito representativo na comida japonesa também. O salmão é mais Mas chileno, não é? Sim, sim, sim. Então, algumas espécies a gente não produz aqui, mas a gente começou a exportar, estamos exportando, então eu diria que a gente consegue manter bem com o que a gente tem, com a produção que a gente tem aqui. Engraçado, o brasileiro gosta muito de bacalhau, né? Também, que a gente não produz. Pois é, veja bem, o também. salmão é um dos que fazem aí sucesso na culinária japonesa. A gente basicamente importa aí do Chile, né? O bacalhau, de onde que a gente Vem importa de Portugal, bacalhau? verdadeiro, né? De Portugal, verdadeiro mesmo, né? vem de Portugal. É. Tem na Noruega também, não tem? Sim, Noruega. Ele é um peixe, ele não é um peixe de cultivo, né? A maioria acaba sendo extraído da natureza. Ah, é? E o brasileiro gosta de coisa que vem de fora. Agora, aí entra uma outra dúvida. Quando se fala em peixe aqui no Brasil, lembra-se muito da tilápia, né? Parece que todo criatório é de tilápia. Por que isso, hein? Olha, a tilápia, ela tem algumas vantagens que fazem isso, né? Para quem não sabe, a tilápia é um peixe exótico. O que é um peixe exótico? É um peixe que não é nativo do Brasil. Então, não é a gente trouxe de fora, né? A gente trouxe da África, e no começo, a história dela é até interessante, que no começo o pessoal não gostava muito da tilápia, porque não conhecia muito do manejo dela. Ah, é? É uma espécie que, assim, ela ficava muito pequenininha, aí falava assim, esse peixe pequeno, não dá certo, porque ela reproduz muito rápido, e ela é muito boa para isso, né? Com 3 meses ela já está reproduzindo, se você não fizer a sexagem, né? Ou seja, se você não criar sua macho, e aí você não consegue ter um peso ideal, né, para esse animal. Mas de uma forma geral, eu posso comentar, né, que a tilápia tem algumas vantagens em relação às outras espécies de peixes aí que existe no mercado, né? A principal seria o material genético, então a gente já tem um melhoramento genético da tilápia hoje no mundo, diríamos assim, é um dos peixes mais estudados no mundo. Uma nutrição avançada, tanto é que a gente tem uma tabela brasileira de nutrição de tilápias, que foi feita pelo pesquisador Wilson Furuya, e é a única espécie que tem essa tabela, que já é uma grande vantagem, né? Sim, em questão da nutrição. E as técnicas de manejo, de reprodução, já são muito mais avançadas, né? Já estão bem padronizadas. Isso legal. São algumas vantagens na produção. Quando a gente pensa na comercialização, ela tem uma excelente aceitabilidade, né, do consumidor final, principalmente em grandes centros, né, grandes capitais.
por ser versátil e por ser de fácil preparo. Eu converso bastante com a nossa consultora, Luciana Lacerda, e ela tem uma noção um pouco maior em relação a essa ponta do mercado, e a gente conversando, ela sempre fala que a tilápia é a menina dos olhos dos grandes varejistas. Olha né? só. Eu disse para ela lá no início, e ela gostou da brincadeira, né? Eu disse que ela é a primeira pessoa que vem aqui no programa para falar de peixe. E ela falou, olha, tá precisando levar mais gente aí para falar de peixe. Então, descobri que o brasileiro come aí em torno de 10 quilos de peixe por ano. Comparado com carne bovina, suína e de frango, é muito pouco. Mas isso tem melhorado, né? E ela estava falando da tilápia. A comida japonesa, eu acho que deu também um significado diferente para tilápia no Brasil, né, ô Carolina? Sim, o pessoal gosta bastante de ceviche, né? Eu adoro. O ceviche tem de aquele tilápia, tem aquele que acaba o sendo filezinho ali da tilápia também, né? Sim, o filé é um produto mais fácil de preparar, né? Você pega o filézinho pronto, faz grelhado. O pessoal que gosta de uma vida mais saudável, que gosta de fazer uma dieta bem equilibrada, todo nutricionista vai colocar uma proteína de peixe aí no cardápio para melhorar e nutrir bem quem gosta, né? Quem gosta de fazer atividade física, quem gosta de cuidar da saúde. Sabe o que eu conheci lá em Minas Gerais? Eu não conhecia. E eu estive na região de Monte Verde, Minas Gerais, eu não sei se você conhece, e lá tem o trutário. Sim! E olha que delícia que é a truta. Trutas, é um peixe de água fria, né? Sim, você foi conhecer os racers, que é um sistema de produção que é uns círculos assim de concreto. Isso. Lá tem um criador. Ou retângulos de concreto. Tem um criador lá que se chama Paulo das Trutas. E esse Paulo, ele tem lá vários tanques desses. Como é que é o nome do tanque? Tem racers, que são tanques de concreto que tem uma troca muito rápida de água. Isso. Chama racers. E a água ela desce da montanha em torno aí, acho que 17, 18 graus. Sim. Você vê que beleza que é. E o cara é tão esperto que ele montou um restaurante. Sim, né? Já aproveita e já comercializa. Mas sim, o pessoal gosta bastante de truta. A truta acaba não tendo uma produção tão expressiva que nem a tilápia, né? Que é a outra espécie que eu comentei, mas é uma delícia. Acho que até pelo clima do Brasil, né? Poucos lugares aqui são frios, a né? região ali que é divisa de São Paulo e Minas, de Minas, Rio de Janeiro tem alguns criatórios também. Essas regiões mais montanhosas que são poucas, infelizmente, que daria são mais aceitáveis, diríamos assim, para esse cultivo, né? Pois cultivo dessa espécie. Lá no bloco anterior eu estava falando da quantidade de rios, de represas, de usinas, de mar que nós temos, né? Qual que é o potencial de desenvolvimento do Brasil para a aquicultura no mundo? Então, não só a aquicultura, né, mas acaba que todos os cultivos sofreu um pouco com alguns problemas, questão de matéria-prima, questão de aumento de insumos. Todas as culturas acabam sofrendo muito, mas eu acredito que aqui no Brasil a gente tem excelentes perspectivas, né, expectativas para os próximos anos. A gente observou uma entrada forte de cooperativas no setor, verticularizando o setor, né? Então, se só fazia ração, começou também a abater, começou a também produzir alevino, né? Começou a profissionalizar mais o setor, colocar mais técnica, né? Tecnificar mais o setor. Então, a gente acredita que seja bastante animador aí para os próximos anos, questão de exportação e também questão de aumento de produto interno aqui no Brasil. Eu vou fazer um comentário aqui, mas eu não sei se eu estou falando besteira ou não. Parece que o estado no Brasil que mais produz peixe é o Paraná? É isso mesmo? Paraná. Eu falo que o Paraná, eles arrancam água de pedra. Os caras são extremamente profissionais. A região oeste, que é a principal região produtora, é uma das maiores produtoras de aves, uma das maiores produtoras de suínos e uma das maiores produtoras de peixe do Brasil. Pois é, os caras A questão do fera. cooperativismo é fantástico. Não, é fantástico. Culturalmente, sabe, Divino? Eu falo que, assim, é o cara que ele acorda, ele olha pro tanque dele, se o peixe dele não tiver qualquer tipo de problema, ele tá
ele tá olhando, entendeu? Ele é o Aham. dono, o cooperado tá ali, tá olhando todo momento. Legal, né? E o olho do dono engorda o peixe. Engorda o peixe? Engorda Pois o é. peixe, né? Ele tem um cuidado totalmente diferente, ele vivencia aquela realidade, né? Então, eu sou fã do pessoal lá do Paraná. Pois é, e agora parece que o governo começou a fazer um incentivo lá para ter uma conversa entre Brasil e Paraguai para produzir tilápia em Itaipu, mas precisa que o Congresso Nacional lá, a Câmara dos Deputados do Paraguai, vote isso, aprove. Enfim, o governo brasileiro está fazendo um trabalho nesse sentido. Em se aprovando isso no Paraguai, parece que nós teremos um acréscimo muito grande, haverá um incentivo para a criação de tilápia no Brasil. Enfim, esse protagonismo que o Brasil tem em tantas outras áreas aí, quem sabe ele acaba acontecendo também na aquicultura, né? Sim. Então, acaba que a gente precisa primeiro aguardar essa aprovação, né? Isso, A gente precisa de liberação de alguns órgãos para conseguir produzir naquele rio e ainda eu acho que é um pouco subjetivo ainda, um pouco rápido, muito, muito cedo, diríamos assim, para a gente começar, para a gente colocar muita esperança. Eu espero que realmente se libere, que a gente consiga, né, para aumentar, e é uma região próxima ali, até relativamente próxima à região oeste, então seria fácil das grandes cooperativas conseguir atender, né, e conseguir dar assistência e colocar cooperados ali. Mas espero que seja rápido também, né, que a gente precisa ir atender e exportar cada vez mais para o setor crescer. Tem muita gente que fala que a ração que é utilizada para os peixes que são criados em cativeiro, que ela acaba indo lá para o fundo dos rios e que ela é prejudicial ao meio ambiente. Isso é fato ou é mito? Então, Divino, eu já começo falando mito, né? Mas isso, claro, vai depender muito das características do cultivo. Se você conversar com um ambientalista, talvez uma pessoa muito extrema, ela vai falar que é verdade. Só que cada vez mais a gente está preocupado, né? As dietas de peixe são dietas extrusadas. A dieta extrusada é aquela igualzinha do cachorro, sabe? Aqueles, Só que aqueles pelletzinhos. Os pellets, isso. Uhum. E aquele pellet é totalmente diferente. A principal diferença de uma ração de cachorro seria o nível de proteína, né? O peixe tem uma exigência, não é que ele tem uma exigência maior. O nível da proteína dele acaba sendo maior, porque ele precisa de pouca energia, e então essa relação acaba fazendo que a dieta tenha um maior nível de proteína. E é uma ração que tem um nível de amido alto para ela poder flutuar. Então, se você um dia, quem estiver escutando aí, tiver a oportunidade de um dia acompanhar um arraçoamento, né, ou alimentação dos peixes, vai ver que ela boia por um tempo. Eu já fiz isso no Pesca e Pague. Então, assim, dá tempo do animal pegar a ração, porque do jeito que eu já vi algumas pessoas para falar, parece que você tá jogando água para ir pro fundo do viveiro, e na verdade não é assim, né? A grande maioria dos pellets do animal consome, e o que pode ir pro fundo são os dejetos, né? Os dejetos, que é o animal comeu e defecou, e aí o resto que o animal não conseguiu aproveitar, pode realmente ir. Mas as dietas estão cada vez mais elaboradas, né, para ser o mais aproveitada possível, né, com alta digestibilidade, com aditivos para melhorar a saúde, não ter muito essa excreta, tanto em rios quanto nos tanque-redes, e assim, não prejudicando o ambiente. E é também importante comentar que a produção do peixe, ela também está dependente de um bom ambiente. Né? O peixe é autodependente, o desempenho do animal, a saúde do animal, tudo vai estar linkado com a qualidade de água. Então, se eu tiver um braço de um rio, um tanque escavado eutrofizado, né, com uma qualidade não boa, uma baixa qualidade de água, eu prejudico também a produtividade, a sanidade e a competitividade do cultivo. Então, os piscicultores não querem uma água eutrofizada, eles vão cuidar para que essa água seja a melhor possível para os animais. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Qual é a importância da suplementação de rações com os chamados antioxidantes celulares?
Então, Divino, acaba que a suplementação de rações com esses elementos antioxidantes, né, que alguns deles são selênio, a vitamina E, a vitamina C, acabam proporcionando principalmente saúde e qualidade para o produto final, que são algumas das características que o mercado consumidor precisa, né, para conseguir comercializar bem esse produto final. Certo. Você falou aí do selênio, né? Por que o selênio por que ele na forma orgânica é tão importante para manter esse frescor dos peixes? Então, o selênio na forma orgânica, primeiro, né, o selênio na forma inorgânica, ele pode ser altamente tóxico para o animal, se ele não tiver protegido, né? A forma orgânica nada mais é do que uma proteção para esse mineral não interagir não interagir com o que tenha carga dentro da dieta, né? Então, se a gente pensar que tem carga, as vitaminas, as enzimas, compostos antioxidantes, vários nutrientes dentro da dieta podem ter carga e reagir com esse mineral. Então, quando eu tenho um selênio levedura, um selênio orgânico, eu estou protegendo esse mineral. E aí, quando ele entra na fisiologia do animal, ele auxilia na produção de uma enzima muito importante, que é uma das enzimas do antioxidante celular, ou seja, que controla a produção de radicais livres. Eu gosto muito de comparar, de tentar fazer um link dos radicais livres com a nossa realidade. Que é o envelhecimento. O que é a produção de radicais livres? Ela não é o mal, né? Ela não é de todo mal, ela ajuda a controlar alguns agentes patológicos, né, dentro do organismo do animal. Só que quando a gente se estressa demais, quando a gente trabalha demais, ou quando a gente bebe demais, quando a gente faz alguma coisa que é muito demais, assim, sabe? Quando a gente exagera, né, a gente acelera a produção desses radicais livres. E esses radicais livres podem começar a atacar a própria célula. Quando a gente pensa num produto que é o filé do peixe, o que isso vai afetar? É um produto que vai precisar passar por um período aí, por um transporte, principalmente o fresco, e aí durante esse transporte, pode ser que a célula do animal não tenha qualidade suficiente para aguentar isso, e ele começa a liberar um líquido que a gente chama de exudado. Então esse líquido, ele auxilia para acelerar o processo de putrefação, de deterioração do filé. Né? Então, um filé que já é fresco, né, refrigerado, que já tem poucos dias, ele tem menos dias ainda. Quanto tempo que essa carne, que esse filé deve ser mantido fresco para atender os requisitos, tanto do mercado quanto de exportação? Uma média de 10 a 12 dias, né, o refrigerado, que é o que a gente chama de fresco, né? Certo. Que é o que é mantido na refrigeração. O fresco acaba sendo que é só na temperatura de gelo. Então, você ter esses 10, 12 dias, se você diminuir, tá de 2, 3 dias, nisso que já é pouco, né? 10 dias é pouco para você comercializar uma carne. Às vezes é o que precisa para conseguir vender aquele filé. Então, você ter uma saúde integral do animal, né? Auxiliando a fisiologia do animal a controlar esses radicais livres, porque diferente da nossa realidade, né? O animal na produção, ele não escolhe se estressar, né? É o estresse do manejo que estressa ele, é o estresse das miometrias, é o estresse da alimentação, é o estresse da temperatura, a oscilação de temperatura, e muitos dos fatores que a gente não controla. Então, se você ajudar o animal a controlar os prejuízos decorrentes do estresse dele, você vai estar auxiliando também para a qualidade do produto final. Me tira uma curiosidade aqui. Parece que o principal sintoma para eu saber se o peixe está bom ou não é o cheiro. É ou não? Existem algumas análises, principalmente laboratoriais, mas o cheiro mas eu tô falando assim, né? Eu tô falando de gente normal igual eu que não tá em laboratório. Vocês especialistas não, vocês fazem as análises. Eu chego na peixaria, no mercado. Olha, depende do se for peixe inteiro, é bom você olhar o olho, né? Se ele já não tiver aquele brilho, você já sabe que já não tá. As guelras, se não tiver aquele vermelhinho bem de fresco, as escamas, se ela estiver se soltando fácil. Existem alguns macetes aí que é bom a gente acompanhar a própria consistência da carne, se ela estiver muito mole, provavelmente já faz alguns dias que o animal foi abatido. Mas o cheiro também é um indicativo. E o cheiro. Né? É que o cheiro, às vezes, você consegue enganar, né, Divino? Você colocar bastante gelo, assim, às vezes engana.
camufla. Nossa, agora eu morei em Aracaju e eu lembro que naquele tempo, já tem muitos anos isso, eu ia no mercado, mas aquele cheiro de peixe era ruim, sabe? Não era uma coisa muito agradável, não. No frigorífico também não é muito agradável. É um cheiro que fica assim na mão, sabe? Até hoje eu lembro que eu trabalhei no frigorífico e eu chegava em casa, sonhava com o peixe, porque o cheiro não era difícil sair. Carolina, foi uma alegria muito grande conversar com você, começar esse ano, né? Hoje, dia de Santo Reis, né? Bater esse papo, falar de peixe, foi muito bacana. E vamos ver se agora, nesse ano de 2022, a gente consegue falar outras vezes de peixe. E com certeza você vai trazer muita informação bacana para os meus ouvintes. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Um ótimo ano para todos. E quando precisar, eu fico à disposição de vocês. Abração. Abraço. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.